Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando, o jogo aberto e os demais falaram aí a respeito desse empate, né, do time do Flamengo com reserva, lógico, né? Eu disse aqui que até os reservas ganhariam do time do Vasco, mas infelizmente não aconteceu por pouco, né? O juiz não deu um pênalti, né, seríssimo aí pro time do Flamengo, pegou na mão do jogador do Vasco, o juiz não deu, foi conivente, né? E assim, Flamengo é isso, contra tudo e contra todos, né? Mas e aí, ficou interessado? Quer saber as últimas informações do Mengão, tudo que a mídia está falando e muito mais? Então assista esse vídeo até o final, mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Quero deixar aqui também um abraço em especial para a galera do Rio de Janeiro e de Minas, tá? Que sempre tem comentado aqui nos nossos vídeos, tá bom? Então é isso, e agora vamos dar uma olhadinha aí tudo que eles falaram. Eletrizante entre Flamengo e Vasco da Gama. Eu diria que esse resultado foi melhor pro Vasco, hein? Muita gente acreditando no poder do elenco do Flamengo e, na prática, igualdade. O Maracanã foi palco de mais um capítulo da história do Clássico dos Milhões. Em busca de objetivos diferentes, Flamengo e Vasco duelaram em uma partida bastante disputada. Mesmo com um time misto, foi o Flamengo quem abriu o placar. Cebolinha acertou o travessão e, na sequência, Bruno Henrique quase marcou. No rebote, Carrascal fez o seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. No dia de hoje, me senti respaldado pelos meus companheiros. Estou muito contente pelo gol que fiz. Puma Rodrigues cabeceou firme e depois da defesa de Rossi, a bola tocou na trave. Até que Coutinho cobrou o escanteio, Rossi saiu mal e Ryan, de cabeça, deixou tudo igual. Meti muito gol na base contra eles, então eu tô esperando esse momento para sair no profissional também. No segundo tempo, o técnico Felipe Luiz colocou os principais jogadores rubro-negros em campo. Entraram Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro. Com isso, o time cresceu. Saul carimbou o travessão e por pouco não colocou o Fla na frente. Pouco depois, a indecisão da zaga vascaína quase custou caro, mas Léo Jardim fez a defesa. Do lado vascaíno, Matheus França foi quem mais se aproximou de marcar, mas Rossi impediu o gol. Final, Flamengo 1. Vasco também 1. Agora, o rubro-negro volta suas atenções para a Libertadores da América, enquanto o Vasco enfrenta o Bahia no meio de semana em um jogo atrasado também do Brasileirão. Não pensei no jogo da quinta-feira, pensei nos jogadores que estavam com pernas frescas, que estavam nas melhores condições para poder vencer do Vasco, né? Vocês dizem, e eu também afirmo, meu elenco para mim é o melhor de todos da América. Eu tenho que usar esse elenco. Diniz, hein? Eu gosto do trabalho do Diniz. Enfim, o Flamengo também está de olho na Libertadores, passou por um jogo polêmico, teve uma decisão favorável, não é? O Plata estará à disposição, então a Conmebol reconheceu o erro grosseiro da arbitragem do colombiano Andrés Rojas. E agora o Flamengo teve que enfrentar esse clássico, o Vasco muito afim, muito concentrado, sabendo que não é melhor que o Flamengo, mas jogou de igual para igual. E esse resultado é importante para a equipe do Diniz, que briga numa parte ruim da tabela. E o Flamengo viu Cruzeiro e Palmeiras se aproximarem, hein, Cicinho? Exatamente, né? E o Palmeiras tem um jogo a menos, né? Que pode passar. Sabemos também que tem o confronto direto entre essas duas equipes. O Palmeiras tem 2 jogos a menos ainda, né? 2 jogos a menos. Contra o Juventude e contra o Santos. E aí demonstra, o Vasco prova nesse momento que clássico, né? A gente tá cansado de saber que não importa o momento e nem o investimento. Porque clássico é isso que motiva, né? O que eu estava falando do São Paulo contra o Santos aconteceu com o Vasco. Um Vasco motivado, jogando de igual para igual. O Diniz sabe armar a equipe, né? Já conhece o Flamengo e os jogadores entenderam. Então foi um grande jogo também. E assim, o Flamengo vivendo essa ressaca da Libertadores, que poderia ter um placar mais tranquilo, talvez entraria de uma outra maneira nesse jogo. Mas o Vasco aproveitou desse momento do Flamengo e conseguiu um empate que para o Vasco é importante. Ronaldão, o Flamengo, claro, é um time que está muito esperto para o Campeonato Brasileiro e para a Libertadores, sonha com os 2 títulos, mas nesse clássico, no primeiro turno, já tinha sido empate. E agora, outro empate para Flamengo e Vasco. Um empate porque o Diniz é um cara estudioso demais, a verdade é essa, que ele estudou muito bem o Flamengo, que o Felipe ele pode até mudar um pouquinho o discurso, falar negócio de perna fresca. Você tem, para cada posição ali, você tem 2 jogadores. Então coloca os caras para jogar, irmão. Como assim perna fresca, pensando numa competição no meio da semana?
Põe os caras pra jogar. A gente não fala do elenco? A gente fala que é o do elenco do Flamengo. Que elenco que tem o Flamengo? Nossa, o goleiro tem 2 bons. O lateral tem 2 bons. O centroavante tem 2 bons. Agora você vem falar de perna fresca, respirar. Você tem que ganhar os jogos, irmão. Com o time que você tem, é sua obrigação ganhar. E o Diniz deitou, mais uma vez. Na forma de jogar, tomou 1-0, mas não se desesperou, continuou na mesma pegadinha. É por isso que eu gosto do Diniz. Tem hora que eu não entendo o Diniz também, né? Que o certo é dar bicão. Não deixar o perigo ficar na sua área. Eu penso assim ainda. Mas é um cara copeiro que vai lá, briga com o seu time, joga pra cima, não fica reclamando, não fica falando que tá precisando a perna ficar fresca. Não, tem que jogar, irmão. E clássico se vence. E pra mim aí, o Vasco venceu. Porque 1-1 é bom pro Vasco. Bom pra gente que tem uma briga pela liderança. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. E aí, Edu? Agora embolou tudo? Embolou, Renata, embolou, e a gente viu que nenhum time está se distanciando dos outros, né? Então ontem realmente foi um jogo onde que o Vasco jogou na superação, jogou no seu limite realmente, e quando você joga no seu limite, por mais qualidade que tenha do outro lado, acaba se igualando. Então acho que o Vasco realmente em alguns momentos foi melhor do que o Flamengo. E claro que o Flamengo tem suas peças individuais que podem decidir, mas parabéns pelo Diniz, parabéns pelo trabalho. E se o Vasco jogar assim, todo jogo, Ronaldão, sai dessa zona de onde que tá ali, da zona da confusão ali. Sai não. Golaço, hein? Do outro lado, e o Rossi fez uma defesa aí também no chão, você viu? Rapaz, falando em clássico. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui também no que a galera do Sport Center aí da ESPN falou aí a respeito desse empate do time do Flamengo. Agora a gente começa então com a festa flamenguista, a festa vascaína, um jogo que foi movimentado mais uma vez também, né, Mário? O Flamengo sai na frente logo no início do jogo com o Carrascal. Exatamente. E algumas mudanças no time titular do Flamengo, Mário. É verdade. O Felipe Luiz falou depois da partida, né? Eu escolhi os jogadores que estavam mais frescos, que poderiam me entregar a intensidade de um jogo que eu gosto. Mas não foi muito assim, né? Mudou algumas peças, o Flamengo não conseguiu produzir, mesmo abrindo o placar, o empate do Ryan vai chegar no momento crucial do jogo. Com a bola levantada na área, tem um vacilo ali do Rossi e o Coutinho dando assistência pro gol do Ryan. Então, esse é um ponto que tem que ser dito, né? O Rossi tem um problema sério para sair do gol. Sim, ele é um cara que arrisca bem com os pés, né? Faz defesas importantes, como tinha feito ali, óbvio, logo na jogada anterior, mas na hora da bola alçada na área, o Rossi tem deixado a desejar. E um segundo tempo de muita, desculpa, Mário, mas de muita pressão, né, do Flamengo. Exatamente, porque aí o Felipe Luiz olhou pro banco de reservas, né? Chamou o Pedro, Samuel Lino, Arrascaeta, mas ainda assim o Vasco conseguiu segurar um empate muito importante. Algumas chances perdidas pelo Pedro, né? Normalmente ele não perde aquela segunda, então, que a gente vai ver também é impressionante com a bola que vem ali pelo alto. A gente, claro, ouve os destaques do Flamengo. Olha lá o Pedro. Aqui no Sport Center, vamos lá. Para ir a campo fresca, não? Uma equipe que conseguisse pressionar essa saída de bola muito complicada de pressionar, que é a do Diniz. Muitos deles da quinta-feira não se recuperaram, muitos jogadores, para não dizer a maioria. Tivemos chances claríssimas para fazer o segundo gol, eles tiveram algumas chances, nenhuma claríssima. É um resultado absolutamente que nos deixa triste, mas é um resultado absolutamente normal quando você vem de uma sequência 3 dias para recuperar do jogo da quinta-feira, 9h30 da noite. Acho que a gente tem Fernando Diniz, um tabu mantido nos últimos 12 jogos entre os rivais, 8 vitórias rubro-negras, 4 empates, nenhuma vitória do Vasco. A última foi, em março de 2023. Direto com o Pedro, que não falha, ele tem 100% de aproveitamento, tá sempre no pique da remada. É o Pedro Henrique Torre, que também se prepara para mais uma super cobertura de Conmebol Libertadores. Como é que o Flamengo e o Vasco avaliam esse empate por aí, hein, Pedro? Bom dia. Abraço, Jailson, um beijo, Mari, enfim, beijo para todos que acompanham a gente também neste Sport Center. Pois foi um clássico movimentado, bacana ontem no Maracanã, calor intenso como está hoje também, mais de 62 mil pessoas, setores mistos, camisas rubro-negras com vascaínas ali, mas sentimentos opostos na saída do Maracanã, né? O Flamengo, que esperava muito a vitória para tentar se manter ainda mais lá em cima, no topo da tabela, não deixar nem Cruzeiro nem Palmeiras aproximar, até abrir o placar,
mas de fato, como falou o Felipe Luiz aí, faltaram pernas no segundo tempo, especialmente, tentou colocar alguns jogadores e o time teve bastante dificuldade física até, mas perdeu alguns gols importantes, como você destacou, com o meu xará. O Pedro teve essa saída aí hesitante do Rossi também, então o Flamengo tem coisas a melhorar. O Vasco, por sua vez, como disse o Diniz, competiu bem e sai, de certa maneira, satisfeito, porque é um time que ainda é líder do campeonato, por pontos perdidos, aí se a gente colocar não mais, né? Mas ainda é líder do Campeonato Brasileiro, e o Vasco negou ao Flamengo 4 pontos nesse Campeonato Brasileiro com 2 empates, então atrapalha bastante a campanha do rival também. Mostrou um time, como disse o Diniz, ressalto, mais competitivo, e o Ryan, um belo gol de cabeça, Bruno. Pedro, você... E não para por aí, tá? A galera da ESPN também continuou aí no Sport Center falando a respeito sobre isso, sobre o pênalti não dado aí pro time do Flamengo e muito mais. Vamos dar uma olhadinha que tá bem interessante. Com as informações de Flamengo e Vasco, fala, Jufô. No Maracanã, para mais de 60 mil pessoas, Flamengo e Vasco ficam num empate em 1-1. Resultado ruim para as pretensões das duas equipes no Brasileirão. Enquanto o rubro-negro vê a vantagem na liderança cair, o Cruz Maltino não consegue se distanciar do Z4 e chega à segunda partida sem vitória. Na primeira chance de perigo no jogo, Everton Cebolinha acertou um lindo chute no travessão. Na sobra, Emerson Royal cruzou. Léo Jardim fez grande defesa na finalização de Bruno Henrique e Carrascal no rebote abriu o placar. Primeiro gol do colombiano com a camisa do Flamengo. Só a partir dos 20 minutos o Vasco começou a se soltar na partida. Primeiro, Ryan arriscou de longe. Depois da cobrança de escanteio, Pumita cabeceou no meio da confusão e Rossi fez um milagre com a ajuda da trave. O caminho do empate eram os escanteios. Dessa vez, Ryan subiu muito mais que Carrascal e encobriu o goleiro Rossi e Ayrton Lucas. 1-1. Na segunda etapa, Felipe Luiz colocou a cavalaria do ataque. Samuel Lino, Arrascaeta e Pedro. E já no primeiro lance, Arrasca quase rouba a bola de Léo Jardim. Na sequência da jogada, Saul acerta o travessão. O Flamengo foi com tudo pra cima. Depois de bola muito alta de Emerson Royal, Samuel Lino ajeitou. A defesa do Vasco se atrapalhou e Pedro se jogou na bola. Léo Jardim salvou em cima da linha. O Vasco jogava por um erro e ele quase veio. Vinha entregou a bola de presente para Ryan. O atacante deu passe para Matheus França arriscar de fora da área e Rossi fazer a defesa. Com mais espaço, o Vasco encontrava oportunidades. David recebeu na esquerda e arriscou com perigo a meta de Rossi. No final do jogo foi lá e cá. Primeiro Luiz Araújo mandou na área e Pedro perdeu grande oportunidade. O resultado aumenta o jejum de vitórias do Vasco sobre o maior rival. Agora são 12 partidas sem saber o que é vencer o Flamengo. A equipe de Fernando Diniz fica 2 pontos acima da zona de rebaixamento. Já o rubro-negro tenta mudar a chave para a decisão contra os Estudiantes na Libertadores, mas vê Palmeiras e Cruzeiro na cola no Brasileirão. Como eu falei para vocês, ter calma e tranquilidade. Os resultados a gente não controla, né? Nós não podemos achar que vamos ganhar todos os jogos daqui até o final do ano. Queremos, vamos trabalhar para isso, mas o resultado nós não controlamos. Controlamos o nosso trabalho, o nosso dia a dia e fazer com que os jogadores continuem acreditando nesse caminho que foi traçado e que eles vêm seguindo e vêm performando de uma forma esplêndida e não se desviar, não deixar que os resultados afetem na parte mental, porque muitas vezes acontecem as oscilações com a sequência de jogos, né? Então, nosso time está jogando bem, está criando, está fazendo grandes atuações e é entender que esse resultado de hoje temos que apagar o mais rápido possível para poder estar com a cabeça boa para essa volta da Libertadores. Na tela aí pra gente os últimos 12 jogos entre Flamengo e Vasco, com 8 vitórias do Flamengo, 4 empates e nenhuma vitória do Vasco. A última vitória vascaína foi em 5 de março de 2023. Rafael Marques aqui com a gente também para fazer esse Sport Center, para falar desse clássico carioca, um Flamengo bem verdade pensando no meio de semana, né, Rafa, nessa volta de Libertadores contra o Estudiantes fora. O Diniz pontua bem também, um Vasco que também em muitos momentos soube controlar a partida, perdia e mesmo assim não se abateu, seguiu disputando, né? Um primeiro tempo principalmente muito franco para as duas equipes. Esse é um pouquinho do clássico desse domingo. Rafa, bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Outro para você, Glaucia. Um beijo também pelo Fã de Esporte, conectado com a gente aqui dentro desse Sport Center. Tivemos, acima de tudo, um clássico
condizente com a tradição da rivalidade centenária entre Flamengo e Vasco, né? Um jogo que teve o Flamengo com mais posse de bola, o Flamengo com mais finalizações totais, o Vasco com mais finalizações certas, com mais escanteios. Em algum momento no segundo tempo, a postura do Vasco muito recuada acabou dando a impressão para quem via o jogo que em algum momento o Flamengo iria fazer o segundo gol, mas os contra-ataques do Vasco foram muito interessantes no segundo tempo, né? Com o Andrés Gomes entrando pelo lado esquerdo, com o Matheus França depois ocupando a vaga do Felipe Coutinho e o Ryan fazendo um partidaço, para mim, o melhor jogador em campo. Eu acho que quem ganhou foi quem foi até o Maracanã. Conceitos em cima das decisões dos treinadores, né? Primeiro, o Felipe Luiz alega na entrevista coletiva que começou o jogo com 5 remanescentes da partida de quinta-feira contra o Estudiantes pela Conmebol Libertadores, porque a maioria não se recuperou para poder jogar o jogo de hoje. Só que essa maioria, ele fala sobre Arrascaeta, ele fala sobre Samuel Lino, ele fala sobre Pedro, jogadores que entraram no transcurso da partida. Ora, se o jogador não está em condições de jogo, a meu juízo de valor, ele não pode ficar sequer no banco de reservas. Se ele tem condições de jogar, se não há nada que o impeça de entrar em campo, ele tem que se titular. O Flamengo não prioriza o Campeonato Brasileiro, não é esse o discurso que se desenvolve internamente dentro do Flamengo? Portanto, pareceu incoerente a decisão do Felipe Luiz e, repito, se alguns jogadores não estavam recuperados, não poderiam sequer estar na relação, e estavam na relação e entraram no transcurso do jogo. Eu enxergo desta maneira. Em relação ao Fernando Diniz, ele tem muita razão quando ele faz a comparação entre os dois clubes, mas não é isso que nesse momento importa para o torcedor. O que importa é o Vasco conseguir se impor contra qualquer adversário. Esses números são atemorizantes? Claro que são. O Vascaíno é incomodado porque não vence o Flamengo há 2 anos e meio. O Vascaíno é de uma época, os mais velhos principalmente, em que havia uma paridade na disputa. O Vasco ganhava campeonatos, ganhava clássicos, e isso se tornou muito raro nesse confronto. É a maior discrepância, além de Fluminense e Botafogo. O Fluminense que não vence o Botafogo, são 7 derrotas seguidas. Mas nos últimos 5 anos, 6 anos, a maior discrepância nos clássicos cariocas é justamente no jogo entre Flamengo e Vasco. E aí o Diniz fala que o resultado não condiz com o que o time desempenhou. Eu contesto, eu acho que o Vasco não mereceu vencer o jogo, acho que o empate entregou bem o que foi o clássico, e também fala que a pontuação não é a realidade do time, do que o time joga, do que o Vasco produz em campo. Ok, só que é a pontuação que vai manter o Vasco na primeira divisão ou rebaixar o clube pela 5ª vez. Então acho que o Diniz precisa avançar nesse game, encontrar maneiras de transformar o controle técnico do jogo, que ele acha que o Vasco tem na maioria das partidas, e até acho que em algumas de fato tem, hoje não foi o caso, em resultado. Ele precisa dar soluções. É para isso que ele é pago, Glaucio. Rafael, pensando até no meio de semana para esse Flamengo, né? Como uma competição acaba impactando na outra, talvez se na quinta-feira o Flamengo tivesse já liquidado muito forte, mas encaminhado melhor essa situação contra o Estudiantes, talvez pudesse hoje pensar de uma outra forma no Brasileirão, já que segue lutando pelas duas frentes, né? E se você for olhar a tabela, Palmeiras que vem logo na sequência com um jogo a menos desse Campeonato Brasileiro, né? Então também acaba tendo que equilibrar as forças aí, o Felipe Luiz pensando nas duas competições, mas no decorrer do tempo aí pode se complicar com esse Palmeiras chegando com esse jogo ainda em AV. Exatamente, e se é a prioridade, eu sou da seguinte teoria para tudo na vida, né? O que a gente prioriza é o que a gente coloca na frente. E se nós colocamos na frente, nada pode deter o que está priorizado, né? Se o Flamengo quer ser campeão brasileiro e ele tem adversário pelo título, o Palmeiras é um adversário pelo título, o Cruzeiro é um adversário pelo título, acho que o Mirassol não vai ter fôlego para poder brigar pela conquista do caneco em si, mas esses dois sim, o Flamengo vai disputar com eles, imagino, até as últimas rodadas, essa condição de campeão brasileiro, precisa ter lógica nas suas ações. É lógico que, contra o Estudiantes na última quinta-feira, ficou aquela sensação que o primeiro tempo feito pelo Flamengo indicaria um placar mais elástico. Cheguei a imaginar uma goleada, né? O Flamengo fez 2-0 muito cedo, manteve um pouco da pegada, criou oportunidades, perdeu chances claras, e aí o futebol é muito traiçoeiro, né? Essa frase não é minha, né? Não sei de quem é, mas ela é comumente utilizada e eu sou partidário dela também. No segundo tempo o Estudiantes melhorou, teve a situação do Plata expulso, e aí o Flamengo chegou, tomou um gol no final, e aí
a vantagem que leva para a Argentina não era aquela que ele deveria levar pelo jogo que fez na última quinta-feira. Então eu entendo a preocupação do Felipe Luís em relação a ter o melhor time possível, os jogadores inteiros na última quinta-feira. Dentro dessa lógica, se ele não tinha gente em condições de jogo, deveria tirar inclusive da relação, e não foi isso que ele fez. E acho até que para a partida de quinta contra os Estudiantes na Argentina, devemos ter um Flamengo diferente, óbvio, do Flamengo de hoje e do Flamengo da última quinta. Um terceiro time, uma terceira escalação. E aí começa a ficar um pouco complicado a gente realmente entender as decisões, as estratégias, a metodologia, porque o Flamengo está em duas frentes e o torcedor, se puder ser campeão das duas de novo, como foi em 2019, é óbvio que ele vai querer muito. A galera também do Pucheta falou aí também a respeito, né, desse jogo do time do Mengão, tudo que a mídia está falando. Vamos dar uma olhadinha aí nessas repercussões, né, a respeito desse jogo de ontem do time do Flamengo. Agora é o seguinte, Flamengo e Vasco fizeram um jogo parelho, mais parelho do que muita gente imaginava ontem no Maracanã. O Vasco sai até com um gostinho de vitória, eu diria aqui. E agora a gente vai escutar personagens do jogo. Emerson Royal e ele, Fernandes Diniz, que estava soltinho na coletiva, dando até piada. Vamos lá. A gente tentou pressionar eles alto, eles acabaram colocando uma marcação individual, 1 contra 1, e isso acabou dificultando numa parte do jogo, mas eu acredito que no contexto geral a gente dominou o jogo, a gente impôs o jogo, a gente tentou, criamos ocasiões sim, mas foi um placar que a gente não queria, a gente queria a vitória, mas agora é seguir firme aí, porque a gente tem um jogo muito importante aí da Libertadores e a gente vai lá para sair com a vitória. Francisco Jubé, com tantos anos como diretor do Linha de Passe, eu vou fazer aquela pergunta que você adorava colocar no ar. O empate diz mais sobre o Flamengo ou diz mais sobre o Vasco, irmão? Olha, que desse jogo de ontem é difícil responder essa pergunta. Eu acho que diz um pouco sobre o Flamengo. O Flamengo está em mais um momento de oscilação que já teve com o Felipe Luís, né? Há 2 semanas estava voando. Eu mesmo aqui falei que no Brasileirão muito dificilmente o Palmeiras tira o título do Flamengo. Continuo acreditando nisso, só que ontem me assustou, principalmente a bola aérea. Eu vou falar, se o Flamengo tem um risco de ser eliminado na Libertadores quinta-feira, pode colocar a bola aérea nessa conta. Foi incrível nos escanteios a facilidade que o Vasco teve para ganhar a bola. E eu acho que isso não tem nada a ver com a mudança de time que o Felipe Luís colocou no jogo de ontem, as mudanças no elenco. Agora, vocês acreditam que essa queda de rendimento, principalmente no segundo tempo contra o Estudiantes e ontem contra o Vasco, cai muito da ausência do Jorginho, André? Acho que sim, mas assim, eu acho que a gente fica muito nessa coisa em cima do resultado. Sim. Acho que assim, o resultado ele não pode nortear ou aquela coisa de o Flamengo é o melhor time, o Flamengo é o favorito porque ganhou os últimos 3 jogos. Eu acompanhei o Flamengo contra o Juventude, foi um jogo super seguro. Vendo o Flamengo de perto e conversando com as pessoas e observando o ambiente, observando o vestiário ali do Flamengo, é um time muito seguro das suas ações, é um time que tem um ambiente espetacular, os caras sabem o que tem que fazer, o Felipe tem um trabalho muito sólido, mas é natural com o calendário que tem, com as competições e chegando num momento de decisão mesmo, principalmente de Libertadores, você ter ali você oscilar. O Palmeiras passou por esse momento recentemente, e o Palmeiras agora está no momento que o Flamengo estava, de subida, de crescimento. Então eu acho assim que é natural, acho que vai classificar para a semifinal da Libertadores e a gente vai voltar a falar, Flamengo e tal. Eu acho que é clássico, é o Vasco, o Diniz está acertando o time, está voltando a buscar a vitória, a dar confiança para o Vasco. Eu acho que foi um resultado que diz muito mais do Vasco, eu acho, não muito do Flamengo. Acho que o Flamengo está no momento de buscar mesmo, está preocupado com a Libertadores, acho que tem que focar mesmo na Libertadores e um pontinho acho que acabou ficando de bom tamanho. Então não vejo assim, acho que não é para ligar esse alerta todo não. Eu concordo com você também, fiquei meio mureta agora. E Mari, enquanto a nossa audiência no TikTok só cresce, mais de 1.500 likes, sigam dando muito like, o YouTube também voando, eu vou te fazer uma pergunta que tá na tela, tava na tela pelo menos até agora há pouco. Flamengo, segundo o Chico, mesmo nos últimos puxetas, vai voar no Brasileirão, ninguém vai chegar e tal. Agora em pontos perdidos, o Palmeiras é o líder, né? Tá com um jogo a menos, mas se vencer esse jogo a menos, passa o Flamengo.
Você enxerga o Flamengo oscilando e podendo perder essa liderança que parecia soberana no Brasileirão? Ou você acha que tudo faz parte de uma oscilação normal, que já ocorreu uma vez, é verdade? O que você acha? Eu não acho que o Flamengo vá perder essa vantagem. Claro que agora ela ficou um pouco menor por causa do jogo de ontem, mas eu acho que isso passa muito também pelo time que o Felipe Luiz escolheu colocar, que é um time misto e que talvez não tivesse todo aquele entrosamento que era esperado. E aí, quando ele vai pro intervalo, ele tem a oportunidade de botar os titulares e, né, poder caracterizar mais esse time, mas ele opta por não fazer isso. Tanto que quando entra o trio de ataque, o Flamengo já tem outra cara. Então, pra mim, isso é muito uma questão de priorizar a Libertadores. Por mais que a gente saiba que o Flamengo tenha falado que não ia priorizar só uma competição, que também queria priorizar... O papo era de priorizar o Brasileirão no começo do segundo boto, né? E que queria jogar com os titulares em todas as competições. A gente tá vendo que existe uma pressão justamente pelo 2-1 e agora o Flamengo decidir fora de casa a vaga na Libertadores, de que o Flamengo poupe esses titulares justamente para a decisão na Libertadores. Então eu vejo isso como um movimento normal. Eu acho que o Flamengo optou por dar esse olhar diferente para a Libertadores nesse momento em que tá numa situação... Claro, com a vantagem, mas uma situação mais delicada por ser fora de casa, mas que, obviamente, depois que essa questão da Libertadores for resolvida com o próximo jogo contra o Estudiantes, eu imagino que o Flamengo vai voltar 100% com os titulares no Brasileirão. Então, essa oscilação, imagino que deva parar por aí, assim, não é uma coisa que deve seguir muito mais longe. Então, acho que é difícil que os outros times, Palmeiras, Cruzeiro, enfim, consigam tirar essa vantagem pro Flamengo. Então é isso, pessoal. Até mais um vídeo, né? Flamengo que empatou com o time do Vasco ontem, lembrando que o Flamengo tem jogos a menos ainda, né? Então o Flamengo não corre, eu acho que não corre risco de perder a liderança do campeonato e tá aí também já focado na Libertadores. A gente viu ontem que tá focado sim na Libertadores, né? Ao colocar o time misto contra o time do Vasco, né? E então mostrou que o time do Flamengo tá focado sim na Libertadores, né? Lembrando que o Flamengo vai jogar agora contra o Estudiantes, ganhou o primeiro jogo por 2-1, né? Dentro do Maracanã e agora vai voltar a enfrentar os Estudiantes agora na casa dos caras. Mas e aí? O que vocês acharam a partir do jogo de ontem? O Felipe Luiz é conivente, o Felipe Luiz, né, tem culpa no cartório desse empate do Flamengo? Qual a sua opinião? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações por não perder no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!